Meus irmãos, nós estamos hoje diante de uma passagem que é considerada o segundo relato da criação. Há uma série de discussões sobre esses relatos, mas o que parece ser mais provável é que Moisés se utilizou desse segundo relato da criação para fazer uma espécie de zoom in, dar um foco maior na criação do homem e da mulher. Parece que esse é o propósito aqui de Moisés. Veja, não é um relato linear, não é? É como o primeiro capítulo fosse a grande manchete, é começar do verso 1, e depois ele fala de tudo que foi criado, as estruturas de tempo e espaço, dos 3 dias, da estrutura, depois os 3 dias de enchimento, o dia de descanso. E agora Moisés coloca aqui um relato dentro daquilo que ele certamente tinha recebido e ouvido, e a gente vai ver um pouquinho sobre a teoria do Toledotes. O que é o Toledote? O Toledote é a palavra para Gênesis. Parece existir na estrutura de Gênesis. Veja como é que começa o verso 4. Essa é a Gênesis do céu. Veja, por exemplo, dê uma folheadinha, veja como é que começa o capítulo 5, verso 1, por favor. Este é o livro da genealogia, a palavra de novo, Toledote aí. Dê uma folheada mais um pouquinho e vá para o capítulo 6. Como é que está 6? Capítulo 6, verso 9. Como é que é dito lá? Eis a Toledote de Noé, Toledote de Adão, Toledote dos filhos de Noé, Toledote de Sem, Toledote de Terá, no capítulo 11, Toledote de Ismael, capítulo 25, Toledote de Isaac, capítulo 26, Toledote de Isaú, capítulo 36, Toledote de Jacó, 37. Todas essas palavras são repetidas 10 vezes no livro de Gênesis, dando a entender que Moisés sabia que existia um material pré-existente de relação. Alguém tinha escrito, provavelmente alguém habilidoso, para deixar isso registrado, e Moisés se apropria disso e coloca esse primeiro Toledote depois do grande capítulo 1 de Gênesis. O que era um Toledote, pastor? Era uma placa, geralmente, existe algumas ainda em alguns museus por aí, não dessa época, obviamente, mas um tablet de madeira. Vamos imaginar um tablet, só que sendo, desculpa, madeira não, de barro, só que sendo de argila, escrita cuneiforme, e que serviu para registrar esses relatos. Essa é a teoria dos Toledotes, e os historiadores acham que Moisés, os comentaristas acham que Moisés se apropriou disso para fazer um segundo relato aqui, e não só o segundo relato, para estruturar o relato de Gênesis até o capítulo 37, como está registrado o Toledote de Jacó. Quem foi? Os 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, fechando com a história de Jacó. Moisés se apropria disso e vem e foca aqui, e o propósito dessa parte do relato é continuar narrando a história da criação, é verdade, mas preparando a gente para o cenário do capítulo 3. O capítulo 3 está vindo, e o que é que tem no capítulo 3? Queda. Então é óbvio que no capítulo 2, agora a relação é íntima entre Deus e a sua criatura, entre Deus e o homem e também a mulher. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, e abençoou Deus e disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Macho e fêmea os criou. Isso é um grande lead, isso é um grande manchete. Agora no capítulo 2, nós vamos entender a particularização da criação do homem e depois como a mulher foi formada da costela dele. Mas hoje, para nós, apenas a primeira parte desse Toledote, desse segundo relato, que é a espécie de zoom in, principalmente nos preparando para a queda que vem no capítulo 3. Então vamos ao relato. Primeiro eu gostaria de dizer que esse é um relato que nós consideramos histórico, porque as escrituras dizem que ele é histórico. Veja, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 44. Senão Paulo trabalhou em erro. Se isso aqui foi uma fantasia, se isso aqui é uma história apenas fantasiosa, as escrituras se baseiam nesse relato para trabalhar e para construir a teologia da salvação. Então, se aquilo foi só uma história, um fictício, um mito,
como muitos querem defender, nós temos problema para sustentar a teologia da salvação. Veja, porque o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, um capítulo importantíssimo para defender a ressurreição de Cristo. Se Cristo não ressuscitou, nós estamos perdendo nosso tempo aqui. Por que nós estamos sentados nesse banco? Estamos perdendo tempo. Vamos voltar para casa, comamos e bebamos, que amanhã a gente morre. Se Cristo não ressuscitou, nós estamos perdendo tempo aqui. Se a ressurreição de Cristo não é física, se não for uma ressurreição apenas no querigma, como dizem alguns neortodoxos e liberais, que a ressurreição de Cristo foi apenas no querigma, nós estamos perdendo nosso tempo aqui, meu irmão. Ele não venceu a morte e nós não podemos vencer. Tá certo? E veja, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 44, Paulo, defendendo a ressurreição de Cristo, diz assim: semeia-se corpo natural e ressuscita-se corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Paulo está baseando a ressurreição, dizendo o seguinte: se há um corpo físico que vai ser morto, é preciso ressurgir um corpo espiritual, porque foi assim que foi feito o corpo físico em Adão. Então, meus amados irmãos, esse é um relato que nós queremos dizer que nós consideramos histórico. Paulo trabalha nele em 1 Coríntios, trabalha em Romanos, capítulo 5. Por um homem entrou o pecado do mundo, mas por outro entrou a salvação dessa raça humana. Então, nós precisamos, Jesus considera o relato histórico, como é que foram criados os homens. Jesus diz isso em Lucas, diz em outros lugares, defendendo a historicidade de Gênesis. Então, cuidado com isso. Você pode achar bonito, teorias interessantes, e cuidado com a falsa ciência. Eu quero saber se existe comprovação científica realmente do nascimento de um homem. Qual é a base científica para comprovar em laboratório, porque ciência é comprovação também, física e química dos fatos, para que eles tenham como comprovar a primeira existência do primeiro homem. Então, cuidado com isso. Cuidado para não querer ser muito moderninho, aceito por tudo, e quando está sendo enganado por falsas teorias e falso cientificismo. Então, nós estamos de novo reafirmando com esse relato que isso é histórico. Isso existiu, de uma maneira ou de outra. Porque senão nós temos problema de sustentar a teologia da salvação. Então Cristo realmente não existiu, foi uma farsa, e a gente está aqui perdendo nosso tempo. Então, o início do relato, vamos para as partes desse relato. Primeiro, o início. Veja, como é que está o primeiro capítulo, quando diz o primeiro verso: no princípio criou quem? Deus e os céus e a terra. Agora volte lá no capítulo 2 e veja como é que está o verso 4. Esta é a Gênesis dos céus e da terra, o verso 4 do capítulo 2, quando foram criados, quando Deus os criou. É assim que está aí? Não. Quando o Senhor Deus os criou. Opa, a palavra Senhor foi acrescida. Você às vezes lê o relato de Gênesis corridamente, leia em câmera lenta, como dizia o pastor Elias, leia em câmera lenta. Primeira vez que aparece a palavra Senhor. Isso quer dizer o quê, pastor? Isso quer dizer que a primeira vez que a palavra Yahvé aparece, para justamente no segundo relato, no toledote da Gênesis dos céus e da terra, mostrar claramente que esse é um relato que tem um propósito de mostrar a aliança de Deus com o seu povo. Porque Yahvé é o nome de Deus para aliança. Deus como Senhor, não apenas Criador. Elohim é o nome de Deus para Criador. E o tetragrama, 4 letras hebraicas, que os judeus até hoje não pronunciam, a gente costuma chamar de Yewa, Yahvé, enfim, uma série de coisas, mas o judeu até hoje não pronuncia o tetragrama, que são 4 letras hebraicas, é para a primeira vez que ele aparece, para mostrar aqui para nós que agora o Senhor vai falar como um Deus que quer uma aliança com o seu povo. Lembre-se
dessa estrutura toda literária, parece que às vezes não significa nada para nós, é só informação que o pastor está dando. Não. É para organizar o nosso pensamento, demonstrar continuidade histórica, enfatizar a aliança de Deus e tudo isso apontar para Cristo. Se você não compreende bem essas primeiras páginas das Escrituras, você não vai ter uma boa teologia da salvação. Você não vai entender por que você se perdeu. Você não vai entender por que Cristo teve que vir. Você não vai entender como Cristo é importante. Se eu não compreendo os primeiros relatos de Gênesis, eu não dou a devida importância para Cristo. Você tem que entender isso. Porque senão você vai ter uma relação com o seu Cristo muito vazia, muito efêmera, impessoal. E apenas querendo que ele lhe salve da condenação eterna, porque você tem medo de demônio e de inferno e de que alguém que use um chifrezinho na cabeça. Não é esse o propósito do relato. O relato é justamente para nos dar informação de quanto foi grave a nossa queda, de quanto Deus nos revelou para a gente como um Deus de aliança, quando Ele apenas nos criou, não nos criou como dizem os deístas, e nos abandonou à nossa própria sorte. Vai lá, vivam aí, façam o que vocês quiserem. Não, Ele fez no sentido de uma relação íntima, de uma proximidade. Ele quer a nossa relação com Ele, meus irmãos. A gente precisa entender isso. E a relação tem que ser pessoal. Então, veja, a primeira coisa que a gente observa é que Deus muda de nome aqui. Não muda de nome, mas é acrescido um nome a Deus por esse relato. Essa é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando Yahvé Elohim os criou. Está lá no texto original. Yahvé Elohim. Isso é totalmente muda, é game change. Isso muda o jogo. Isso muda a forma da gente ler esse relato. Então vamos para o segundo aspecto aqui, o cenário. Veja, o cenário não tem muita diferença do relato anterior, do relato do capítulo 1, mas é específico em destacar a criação do homem. Deus deixou todas as leis naturais para dar crescimento orgânico às coisas, e essas coisas não acontecem sem o trabalho humano. Evidencia que somos a coroa da criação e que nada vem para a existência por si só. Veja, eu gosto dessa parte do relato porque mostra que as plantas ainda não haviam crescido, é verdade, e elas precisavam de duas coisas, das leis da natureza. Tinha que molhar essa terra para poder ela para crescer. Então veja, é por isso que o relato diz, não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. Ainda não tinha caído chuva do céu. E também não havia homem para lavrar o solo. Duas coisas é nos ensinado aqui. A questão do efeito das leis naturais, para que as coisas aconteçam, Deus estabeleceu essas leis naturais, mas também o trabalho humano. Sem o trabalho humano, nada acontece. Veja. Mas uma neblina subia, verso 6, da terra e regava por toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. A segunda coisa, apenas aqui, versos 5 e 6, apontando para o cenário. Veja, um campo de soja, por exemplo, não brotará se duas coisas não aconteçam. Se a chuva não caia, ou se não há uma irrigação, como havia aqui da parte do próprio Deus, e se homens não trabalham, ou seja, manualmente, ou operem máquinas para que esse campo de soja brote, se não houver essas duas coisas, o campo ficará lá. E o que crescerá lá chama-se cardos e abrolhos. Sabe o que é cardos e abrolhos? Ervas daninhas. Produtos, sabe de quê? Da queda. A gente vai chegar lá no capítulo 3, a gente vai ouvir sobre cardos e abrolhos. Pegue um campo, deixe ele sem cair chuva, sem jogar semente, sem que o homem trabalhe nele, sem que ele use máquinas ou a mão e veja se cresce alguma coisa. É esse princípio que Deus está colocando aqui. O princípio do trabalho sempre existiu. Alguém diz assim, né? Quando eu chegar no céu, vou ter uma conversa séria com Adão. Porque, rapaz, o desgraçado fez a gente cair, agora a gente soa a camisa pra caramba pra dar de comer, para sustentar nossa família, tem que trabalhar que só um condenado. Eu vou chegar lá no céu, vou ter um papo sério com Adão. Não, você teria que ter esse papo primeiro com Deus.
se você não gosta de trabalhar. Porque, veja, Deus, o trabalho já foi prerrogativa da nossa existência, já estava lá. Ele já nos colocou no jardim dele para cultivar e guardar. Já é trabalho. O trabalho nos dignifica. O trabalho sempre existiu mesmo antes da queda. O trabalho significa que todo ser humano foi criado com um propósito. Ninguém foi criado para passar o dia todinho de frente da Netflix maratonando série. Pelo amor de Deus. Nós fomos criados para produzir alguma coisa, meus irmãos. Nós fomos criados com um propósito. Nós não podemos achar que fomos criados para ficar preguiçosamente só curtindo essa vida. Precisamos trabalhar e nós precisamos ensinar os nossos filhos as mesmas coisas. Eu fico impressionado como muitas vezes a gente não tem passado a lição do trabalho para esses meninos. A gente, pelo menos a minha geração, talvez a última geração raiz, o restante depois de mim deve ser tudo Nutella. Bom, mas veja, a última geração da gente sofreu pra caramba. A gente ia pra escola, porque era o nosso trabalho. Quando a gente é criança, trabalhar era a escola, estudar. A gente ia pra escola a pé, léguas e léguas, meu amigo. Não era brincadeira, não. Eu pelo menos andei uma légua, pelo menos uma época, para ir pra escola. A légua é 6 quilômetros. Então, veja, era a pé, ou se não era andando, ou andando, ou voando, não sei. A gente pegava uma vassoura, fazia alguma coisa. Mas tinha que ir. Agora não. Agora é van. Se não tiver van, o menino vai. E aí não. Aí o papai diz assim, não, van é perigoso. Aqueles amarelinhos é perigoso demais. Os amarelinhos aqui dos Estados Unidos. Eu vou levar meu filho na escola. Quanto é que é? 1 milha. 1 milha. Manda esse cara pálido aí a pé, rapaz. A não ser que ele seja muito criança infantil, ok. Aí você acompanha ele, se não bota ele para ir para um avanço, senão você vai levar, tudo bem. Mas 12 anos, 15 anos, 16 anos, 17 anos, sendo levado pelo papai e a mamãe. E sabe quem está fazendo isso? A nossa geração que suou pra caramba para trabalhar. Nós estamos ensinando esses meninos errados. Dá responsabilidade para eles. Deus nos deu responsabilidade desde antes da queda. Vocês têm que guardar, cuidar, cultivar. Isso é propósito de trabalho. Aí nós estamos ensinando esses meninos uma moleza terrível. E aí eles não sabem porque a gente não ensina. E depois a gente reclama porque eles não sabem. Tá assim hoje. A gente coloca os jovens para fazer as coisas, a gente se estressa com eles porque a gente não tem paciência de ensiná-los. Aí eles se estressam com a gente porque diz, isso aí não dá para mim não, e eles nem ensinam. Então, quer dizer, nós estamos dizendo que a nossa geração, a próxima geração está se perdendo, mas por culpa nossa mesmo, que não ensinamos eles as responsabilidades. Então, lembre-se disso, primeira aplicação aqui, o trabalho sempre existiu. E nós somos chamados para fazer alguma coisa nessa vida. Nós não podemos passar essa vida inteira sem produzir absolutamente nada. Nada. E aí a gente não ensina eles a fazerem logo quando é na infância e na adolescência e queremos que eles sejam adultos, queremos que eles virem a chave depois de 20 anos e se tornem um grande trabalhador. Mas só que tu não ensinou ele desde cedo a trabalhar em casa. Esse menino não pega uma água dentro de casa, ele não faz nada. Tu faz tudo para ele. Aí depois a gente quer que eles virem um grande trabalhador. Não tem essa mágica não. Dê responsabilidade logo quando é cedo. Para quando for grande, eles saibam o que fazer com a vida deles e não desperdice. Tem gente com 30, 35 anos morando dentro de casa. Porque pai e mãe não estão ensinando esses meninos a ter uma responsabilidade. Terceira coisa que está no texto é a criação do homem. Veja o verso 7, por favor. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Fomos formados do pó da terra. Esse daqui, isso foi uma coisa que eu sempre me questionei. Não sei se você se questionava. Por que quando no relato de Gênesis 3, a terra vai ser amaldiçoada por causa do meu pecado? Por que o pecado do homem amaldiçoa a terra? Eu nunca tinha entendido isso. Mas aqui está a chave de você compreender. Lembre-se, o homem é o pó da terra.
o pó da terra também é a constituição desse homem. Por isso que quando nós pecamos, em Gênesis 3, nós vamos chegar lá, o Senhor amaldiçoou a terra, maldita é a terra por causa de ti. E em Romanos capítulo 8, a partir do verso 22 a 26, é-nos dito que a terra espera com gemidos inexprimíveis o dia da redenção. Ela está esperando também o conserto. Então, entenda, nós somos do pó e ao pó vamos voltar. E aqui é um jogo de palavras no original que você não percebe no português. As palavras são Adam e Dama. Adam é homem, Dama é terra. Moisés está utilizando-se desse toledote que tem esse trocadilho. Veja, como é que é dito lá? Então formou Deus ao Adam do Dama. É assim que está lá. Então entenda, essa relação que existe demonstra claramente que nós recebemos como fôlego de vida e a nossa parte material era terrena e a parte imaterial divina. Essa é a ideia. A parte material, da forma que nós fomos criados, é terrena, veio da terra. Agora, a imaterial é o sopro de Deus nas nossas narinas, deixando como um beijo de Deus, fazendo com que um propósito agora desse homem estava ligado à criação. Por isso que tudo que a gente faz hoje é explorar a criação. Tecnologia não surgiu do nada, surgiu de explorar as coisas criadas. Tudo que nós fazemos é explorar aquilo que Deus nos deixou para fazer. Deus nos fez com esse propósito de cultivar a terra, desenvolver todas as potencialidades da criação. A palavra cultivo aqui, que será mencionada lá no verso 15, é muito importante, é o propósito pelo qual a gente existe. Cuidar disso aqui, cuidar de tudo que está ao nosso redor. É claro que, por causa da nossa natureza corrompida, nós fomos levados a explorar e, sem nenhum cuidado, a depredar, a acabar, a destruir, mas nós fomos criados para cuidar, preservar, manter. Então, infelizmente, nós estamos perdendo o nosso propósito. Nós precisamos entender que nós somos da terra e a terra depende de nós, do nosso esforço de cuidar dela, do nosso esforço de explorar, do nosso esforço de aumentar a nossa potencialidade, mas, sobretudo, glorificar o nome de Deus nela. A quarta coisa, e a penúltima coisa para a gente ir já partindo para o encerramento. A quarta coisa é que Deus fez uma casa para colocar esse homem. Veja como é que descrito isso aqui a partir do verso 8. E plantou, tem o i aí, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis, à vistas e boas para o alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, e do mal, e saía um rio, e aí ele vem descrevendo todos aqueles rios, para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo ele em 4 braços. O primeiro chamava-se Pison, o que rodeava a terra de Avilá, onde havia ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontrava lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chamava-se Gion e o circundava a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre. E o quarto, e o que ocorre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Rios famosos na nossa história humana. Uma coisa que é muito importante dizer aqui: por que Deus plantou esse jardim? Para ter um local de intimidade conosco. Para ter a casa. Para ser a nossa casa. Para ser o nosso lar com Ele. Veja, Ele podia ter dito: pode explorar agora o mundo todo, a terra toda que eu criei é de vocês. Não. Ele planta um jardim. Ele enfeita o jardim. Ele embeleza o jardim. Escolhe uma região riquíssima, que tenha ouro, que tenha bidélio, que tenha ônix. Para a gente se fartar. Para a gente se alegrar da presença dele.
que tenha ônix, que tenha bidélio, que tenha rio bonito, que tenha árvore frondosa. Ele enfeita tudo isso, ele cria uma casa para nós e nos coloca dentro dessa casa. Lugar de acolhimento, meus irmãos. Um lugar de intimidade. O jardim era a área protegida e simbolizava a bênção do bem-estar com Deus. A árvore do conhecimento do mal também foi colocada ali. E essa localização toda geográfica era para provar que esse lugar existiu. Por que toda essa geografia, pastor? Por que falar de rios que nós conhecemos até hoje? Por que Eufrates? Por que Tigre? Rio tão famoso da Mesopotâmia. Por quê? Para provar para nós até hoje que esse registro é um registro histórico, um registro que marca o local exato onde Deus tinha uma convivência conosco. Imagine alguém, meus irmãos, que quer ter uma convivência agradável com a sua família, e o que ele faz? Ele prepara uma casa, ele equipa toda a casa, ele mobília, ele cria, ele dá iluminação, ele cria ambientes gostosos para a gente ficar. É muito bom ter uma casa bem decorada, bem iluminada, é ou não é? Uma casa arejada, uma casa que tem entrada de luz, uma casa que talvez tenha alguma coisinha lá para a gente se molhar, uma piscina, um tanque, sei lá. Alguma coisa que pudesse criar esse ambiente todo. Foi isso que Deus fez conosco. Foi assim que Ele quer conduzir a nossa relação. E Ele caprichou no design. Certamente o cheiro era maravilhoso. Deus quer um relacionamento. O que tudo isso significa? Aplicando para nós agora, Deus quer um relacionamento conosco de muito perto. Ele quer que desfrutemos de tudo que Ele criou para nós. Ele quer relação, Ele quer intimidade, Ele quer aproximação. Se Deus não quisesse isso, não tinha criado esse jardim, não tinha criado essa casa lar, essa bênção do lar. Ele tinha deixado tudo isso para lá e tinha deixado a gente só tomar conta. Mas não, Ele faz uma casa, traz a gente para dentro, quer estar com a gente. Diz o texto de Gênesis 3:8 que na viração do dia Ele visitava esses homens para entender como é que eles estavam, para saber se estava tudo bem. Tudo isso aponta, porque Deus quer uma relação íntima conosco. Mas o texto não para aqui. Para finalizarmos, Deus faz uma coisa que nós precisamos prestar atenção. Deus coloca esse homem lá e pede a ele somente uma coisa que ele não faça. Pode nadar, pode comer as frutas, pode explorar, pode se enfeitar do ouro, pode observar o bidélio, o ônix, pode explorar. Só tem uma coisa que vocês não devem fazer. Isso é que a gente chama, Deus quis fazer conosco uma aliança. Veja o verso 15. Diz assim o verso 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus, veja que a partir de agora não é mais Deus. Todo o tempo do relato é Senhor Deus. Veja o verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus. Verso 16. E o Senhor Deus. Agora é o Deus da aliança. O verso 9. Do solo fez brotar o Senhor Deus. Verso 8. E plantou o Senhor Deus. Verso 7. Então formou o Senhor Deus. Verso 5. Porque o Senhor Deus não fizera chover. Observe isso. O texto agora aponta para que Deus está em relacionamento de aliança conosco. E veja o verso 16. Senhor Deus lhe deu esta ordem. Agora não é mais apenas o Deus Criador, agora é o Senhor. O Senhor dá a ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás.
Meus irmãos, nós precisamos entender, esse evento é decisivo. Não é o Deus Criador que criou uma árvore e disse, não coma dessa daqui específica. Mas é o Senhor Deus. O Deus da aliança diz assim, podem usar de tudo. Essa daqui, não. Porque no dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Aqui, na nossa tradição bíblica presbiteriana reformada, a gente acredita que Deus tem uma aliança, começou a aliança de Deus com o homem aqui. Porque nós temos elementos da aliança. Quando você vai fazer um pacto com alguém, você tem, primeiro, duas partes. Ok? Quem que estava se relacionando aqui nessa parte inicial? Deus e o homem. Duas partes. Você tem ordem. Qual era a ordem? Não comer da árvore do conhecimento do mal. Você tem, numa aliança, além de duas partes, uma ordem que ninguém pode deixar de cumprir. Você tem punições. Qual é a punição aqui? Se comer, morre. E você tem recompensas. Se não comer, manteremos essa nossa relação o tempo inteiro. E você tem outra coisa em pacto. Você tem um sinal. Em todos os pactos antigos, você tem duas partes, uma ordem, punições, recompensas e sinal. Qual era o sinal? A árvore. Estou aqui correndo, brincando. Eva foi colocada depois desse contexto. Quando eu passo e olho, digo, opa, essa não. Por quê? Porque aquilo é um sinal. Isso é um pacto. Por que eu sei que isso é um pacto? Porque Oséias, capítulo 6, verso 7. Oséias diz assim, em Oséias, capítulo... Eu vou até Oséias, eu queria que você fosse também. Oséias, se não arrancar da minha Bíblia, está por aqui. Oséias, capítulo 7, verso 6 ou 6, verso 7. Eu digo já. 6, 7, diz assim a palavra do Senhor. Todos os presidentes do reino... Não é não. Então é 7... eu estou em Daniel, também não vai dar certo nunca. É. Calma, chega lá. Aí não vai dar certo. Agora cheguei. Esse texto me ocorreu agora na cabeça, por isso que ele não está separado aqui, meus irmãos. Vamos lá. Oséias, capítulo 6, verso 7 diz assim. Mas eles transgrediram a aliança. Bereshit. Berit. Bereshit é em princípio. Berit é a palavra hebraica para aliança, pacto. Eles transgrediram Berit. Aliança, pacto. Como quem? Como Adão. As escrituras têm um relato de Adão histórico. Se você não tem, paciência. Você vai ter dificuldades muito grandes e ter uma teologia da salvação saudável. Oséias tem o registro de Adão como histórico e diz: transgrediram a aliança com Adão. Como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. O profeta está dizendo, eles fizeram a mesma coisa que Adão fez lá atrás. O que Adão fez? Quebrou essa aliança de Gênesis 2, agora voltando para Gênesis 2. Isso era uma aliança. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente vocês vão morrer. Era tanto pacto, tanta aliança, que cadê Adão e Eva hoje? Mas não era só hoje, lá na época, como a gente vai ver no capítulo 3, quando eles comem, a primeira coisa que eles fazem, há uma separação, há a morte espiritual de Deus, e eles escorrem do Senhor. Deus resolveu se relacionar conosco, meus irmãos, através de pactos, de aliança. Quando você recebe o sinal e selo do batismo, você está declarando a todo mundo que você
pertencem à aliança de Deus. Quando você professou a sua fé, você disse, eu quero entrar num relacionamento pactual com esse Deus. Quando você atende à santa convocação do dia do Senhor para vir aqui adorar, você está atendendo a convocação do pacto para adorar ao Senhor. Deus é um Deus de pacto. Deus é um Deus de relacionamento. E Ele tem esse pacto com a gente. A gente não cumpriu, é verdade. Mas em Cristo Jesus, a gente pode se relacionar de novo, de forma correta, com Ele. Então vamos às aplicações de hoje para a gente terminar. Diante do exposto, tá bom, pastor, o que é que isso serve para nós hoje? Primeiro, nunca esqueça que Deus é o dono de tudo que há e de sua vida. Preste atenção numa coisa. Você já devia ter, como crente, amadurecido, entender que a sua vida não é sua. A sua vida pertence a Deus e é um dom de Deus. Agradeça a Deus por isso. Não viva como você determinasse tudo que vai acontecer. Você não tem esse poder. Eu não tenho esse poder. Entenda de uma vez por todas. Quando a gente volta a ouvir relatos como esse, eu estou num mundo que é de Deus, não é meu. Eu não criei nada do que tem aqui. Quando eu cheguei, tudo já existia. Eu não disse a meus pais que queria vir. Eles quiseram. E eles, através deles, Deus me trouxe ao mundo. Portanto, qual é o direito que eu e você tem de exigir alguma coisa no mundo que não é nosso, de alguém que nos criou, que a gente não tinha condições de determinar que a gente existisse? Qual é a condição e o direito que eu e você tem de reclamar e dizer, nós queremos assim? Qual é? De onde vem esse teu direito? De onde? Então entenda de uma vez por todas. Seja, sabe o que você tem que ser, e eu, grato demais por existir, por respirar, por contemplar a beleza das coisas criadas pela mão do Senhor, por ter uma vida e poder se relacionar com os outros, por ter gente do nosso lado, por ter a condição de trabalhar, ter a condição de ter filhos, de criar famílias, meus irmãos, de pertencer a uma igreja, de participar da obra do Senhor, de evangelizar o Senhor, de ver uma igreja nascendo. Tudo isso é privilégios que nós não temos direito. E você vive como se tivesse todo tipo de direito do mundo. E eu vivo como fosse o top de todos os que existem. Não, meus irmãos. Nós precisamos entender aquilo que foi criado não tem mais direito do que quem o criou. Segunda coisa, lembre-se, nós estamos fora do jardim. Nós fomos criados para viver dentro do jardim. Nós fomos criados para estar dentro da casa do Pai. Nós fomos criados para ter uma relação íntima com o Pai. Ele nos criou assim. Quando Deus não nos criou na rua. Deus trouxe-nos para dentro da casa dele, criou um espaço e nos colocou para viver ali. Então, se você quer viver de forma original, pelo propósito pelo qual você foi criado, você tem que estar na casa de Deus, na comunhão da família de Deus. É cheio de problema, é confusão atrás de confusão, eu sei. Sou pastor há 25 anos e sei. É problema. Mas é uma confusão que a gente precisa encarar. Gostar. Não desistir. A não ser que no local onde a gente esteja, não esteja sendo pregada a palavra do Senhor e esteja nos impedindo de desenvolver nossos dons e talentos. É a única duas justificativas que você tem de mudar de igreja. Ou então mudar de estado também, que aqui nesse processo migratório, a gente muda muito para ir atrás de sustento. Mas ou se a igreja está pregando heresia, ou se ela está impedindo você de desenvolver os seus dons e talentos. Ou ela está em escândalo também público, obviamente, porque aí ela já está pregando heresia. Quando ela começa a ter os seus atos de escândalo público, é porque ela já se desviou da palavra do Senhor. A não ser isso, não evite essa comunhão maravilhosa, gostosa. Deus nos criou para isso, para estarmos juntos com Ele e com o seu povo. E lembre-se, nós ainda não estamos em casa.
Enquanto isso, nós devemos buscar o Senhor através da sua revelação natural e especial, que é a sua palavra. Natural, natureza, as coisas criadas, revelação geral. Revelação especial, a sua palavra. Acorde todo dia, contemple o céu, contemple o sol, contemple os pássaros e diga: louvado seja o Senhor, porque eu não merecia estar aqui e estou vendo tudo isso. Primeira coisa, você faça isso, todo dia. Todo dia exercite sua gratidão. Todo dia acorde diferente. E a segunda coisa, mantenha a relação diária com o seu Deus. Você come 3 vezes ao dia. Sua alma precisa, no mínimo, né? Sua alma precisa se alimentar o tempo todo do Senhor. Faça isso na comunhão com a sua palavra. Pare de achar que os influencers, eu tenho dito para vocês, que os influencers de redes sociais pode alimentar a sua alma. Quem pode é isso aqui, essa relação. Alguém me perguntou na caixinha dessa semana: pastor, como é que eu vejo? Como é que eu nunca senti Deus falar sobrenaturalmente comigo? Alguém me perguntou na caixinha dessa semana. Eu nunca senti Deus falar sobrenaturalmente comigo. Como é que eu faço isso? Por que eu nunca senti? Eu digo: minha irmã, eu disse à pessoa, respondi na caixinha o seguinte: todo dia um sobrenatural acontece conosco. O fato de nós abrirmos os olhos e já contemplar todas essas coisas já é sobrenatural da parte de Deus para nós. Primeira coisa. E segundo, todas as vezes que eu abri essa palavra e Deus, através do seu Espírito, na minha leitura, falar comigo, é sobrenatural também. Eu não preciso de anjo voando. Eu não preciso de tremores, não preciso de ver sombra, de ver vulto nenhum. Eu tenho o sobrenatural de Deus na minha mão. E quanto mais eu leio, eu experimento esse sobrenatural na minha vida, as mudanças, porque eu sei quem eu era. Eu sei onde eu devia estar e sei onde eu estou hoje. E sei que estou aqui. Não porque mereço, mas por causa do sobrenatural de Deus na minha vida. Vamos acabar, meus irmãos, com esse negócio que tem que acontecer um negócio extraordinário. Eu gostaria de orar muito mais, de me dedicar muito mais. Gostaria que essas coisas espirituais também acontecesse de forma sobrenatural, não, de forma mais especial, vamos colocar assim. Mas às vezes no ordinário o sobrenatural acontece. No ordinário o sobrenatural acontece. No dia a dia. E às vezes a gente não percebe isso. Por fim, nós não podemos voltar para casa. Nós não podemos ter comunhão sincera com Deus por nós mesmos. Se eu acabasse a mensagem aqui e se botasse um quipar na minha cabeça, os judeus tinham pregado a mesma coisa. E aqui não é judaísmo. Aqui é cristianismo. E cristianismo tem uma única pessoa que é foco de tudo isso. O nosso Senhor Jesus Cristo. Nós só podemos viver a realidade do capítulo 2 de Gênesis, voltar àquela realidade, se nós estivermos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós só vamos voltar para casa porque Ele é o caminho. E a verdade é a vida. E ninguém vai ao Pai, não volta para o Pai se não for por Ele. Diz João capítulo 6. É por causa dele que os nossos pecados foram perdoados. E agora, o que Adão e Eva fez, ele reverteu, como diz o capítulo 5 de Romanos. Se por um só homem entrou o pecado no mundo, por outro homem a graça superabundou. E agora nos traz de volta para esse caminho que existe em Deus. Então entenda de uma vez por todas. Nós não podemos ler passagens como essa e dizer assim: ok, eu dou conta, você não dá conta, eu não dou conta. De voltar de novo para casa, não. Nós ficaremos perdidos nesse mundo. Se o Senhor Jesus não tivesse vindo, pego na nossa mão e colocado sob a mão de Deus, feito o caminho que estava separado entre o homem e Deus, e ele pega as duas mãos e junta de novo. Lá no Éden, Deus nos beijou. Agora, aqui, Cristo nos bota a mão de novo em Deus e refaz o caminho da relação. Somente Cristo Jesus. Não queira ouvir a palavra de hoje e dizer assim: eu dou conta. Deus quer relacionamento comigo? Eu dou conta. Deus quer mais intimidade comigo? Eu dou conta. Você não dá conta. Eu não dou conta. Nós precisamos de Cristo. E somente em Cristo
nós temos o caminho da reconciliação. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a viver isso, para a glória e o louvor dEle, e também para o nosso bem-estar. Enquanto nós não vamos para casa, temos o Senhor Jesus, que preparou um vivo e novo caminho de volta à relação com o Pai. E possamos desfrutar disso nesse tempo, porque como homens que fomos criados para relacionamento com esse Deus da aliança.